O STF decidiu sobre a responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas devidos por empresas contratadas para realização de serviços como terceirizadas. Ou seja, são aquelas empresas que são contratadas para fazerem serviços de vigilância, de limpeza, entre outros serviços importantes para a manutenção da atividade da administração pública. E essas empresas são contratadas geralmente após licitação, é isso? A questão, então, é se a administração pública pode ser ou não exigida nas ações trabalhistas. E para fazer essa análise, o STF passou pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição, que fala sobre as exigências dos processos de licitação. Por sua vez, a Lei de Licitações, a antiga Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, já dispunha que a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento. A nova Lei de Licitações traz uma norma semelhante no artigo 121, dispondo também que não há essa transferência da responsabilidade e, no entanto, quanto às contratações para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, diz que a administração pública tem que tomar algumas cautelas, como, por exemplo, a de que a empresa contratada deve comprovar o pagamento das obrigações trabalhistas vencidas referentes ao contrato, ou seja, a administração pública poderia reter o pagamento à empresa que não está pagando todas as suas obrigações trabalhistas. De outra mão, a Lei 6.019 de 74, que é a lei que rege o contrato temporário de trabalho, diz que são requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Entre esses requisitos está a exigência de um capital social compatível com o número de empregados. E o valor do capital social varia de acordo com o número de empregados. A própria lei já diz aqui qual é o valor. E o artigo 5º-A, no parágrafo 3º, diz que, por sua vez, é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Então, o STF considerou tudo isso aqui para fixar as teses. Então, primeiramente, o STF disse que não há uma responsabilidade automática da administração pública como regra, inclusive porque na ADC de número 16 já tinha sido declarada a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da antiga Lei de Licitações, aquele artigo que eu já mencionei anteriormente, que dispunha que não se transfere para a administração pública os débitos trabalhistas, entre outros débitos da empresa contratada após uma licitação. E o tema 246 do STF também foi em sentido semelhante, mas aí ficou a questão se essa regra aqui é uma regra absoluta, e o STF disse que não, né, que é evidente que se a administração pública falha na fiscalização do contrato, ela deve ser responsabilizada por isso. Mas ainda ficava a questão se haveria uma presunção de culpa ou não, e havia uma divergência entre a primeira turma e a segunda turma do STF quanto a essa questão, e agora foi afastada a presunção de culpa. Então, a culpa da administração pública, ou seja, a sua omissão na fiscalização da empresa contratada, tem que ser comprovada também via de regra. Passando aqui para o mapa mental, como eu normalmente faço aqui no canal, como regra geral, a gente tem uma responsabilidade subsidiária da administração pública, mas essa responsabilidade não é automática e não se presume a culpa da administração pública. E na tese fixada, consta que para comprovar essa conduta negligente é necessário que a administração pública tenha sido notificada formalmente, seja pelo empregador, pelo sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Ou seja, por qualquer meio, a administração pública tem que ter sido notificada formalmente. Situação distinta é a dos contratos de terceirização, porque aí a responsabilidade da administração, quando há descumprimento das condições de segurança, higiene e salubridade, é uma responsabilidade direta. Portanto, a administração pública pode ser demandada diretamente se o serviço foi executado em suas dependências ou em local previamente convencionado. E outra hipótese também em que há responsabilidade da administração é aquela situação em que ela não faz as exigências previstas em lei, como, por exemplo, a exigência de capital social integralizado compatível com o número de funcionários e também a exigência da adoção de medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas
pela contratada na forma do artigo 121, parágrafo 3º da Lei de Licitações, que inclui, entre outras exigências, mas essa aqui o STF deu um especial destaque, que é a de condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior, certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e espero por vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e ativar as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Até a próxima!